Ser oposição não é dizer não a tudo, mas é dizer não a tudo que está errado. Ser oposição é lutar para defender um país. Desde criança, a gente não aprende que mentira é errado? Que mesmo uma mentira pequena pode prejudicar alguém? Imagina então, uma mentira tão grande, tão grave, que prejudica o país inteiro. A partir de agora, a conta de luz das famílias brasileiras vai ficar 18% mais barata. E nem tão pouco quero ser eleita em 2014 para arrochar salário, desempregar e tirar direito do trabalhador. Eu não vim para isso. Eu tenho certeza que a inflação no Brasil está sob controle. A inflação esse ano deve passar de 8%, a maior desde 2003. Dias após eleita, Dilma aumentou os impostos, os juros, a gasolina, os remédios e a luz subiu até 50%. Após a eleição, Dilma cortou pela metade os investimentos em saúde e educação e cortou também o seguro-desemprego. Mas o senhor é muito pessimista em relação ao crescimento do país. Eu não concordo que o Brasil vai crescer a 0,3%. No ano passado, o Brasil praticamente parou. E neste ano, a gente deve crescer ainda menos. Todos os que investiram na Petrobras vão ganhar muito dinheiro. Hoje, a própria Petrobras reconhece que o prejuízo com a corrupção e a má gestão na empresa superou os 50 bilhões. Posso garantir a vocês que a inflação continuará rigorosamente sob controle. Mentira é errado. Falar uma coisa e fazer outra é errado. E se quem faz tudo isso é a presidente de um país, é mais errado ainda. Para se manter no poder, Dilma e o PT decidiram ocultar dos brasileiros a verdadeira situação do país. E os problemas que já eram graves um ano atrás se tornaram gravíssimos. Oposição a favor do Brasil. A primeira coisa para reerguer o Brasil é passar a limpo os erros que nos trouxeram até aqui. A raiz da crise atual foi plantada bem antes da eleição do atual presidente. Os enganos e desvios começaram já no governo Lula. O que a realidade está mostrando é que nunca antes nesse país se errou tanto, nem se roubou tanto em nome de uma causa. Mas dessa vez o desarranjo foi longe demais. A crise já atinge o bolso e a alma das pessoas. Não só a Petrobras foi roubada, o país foi iludido com sonhos de grandeza, enquanto a roubalheira corria solta. O que já se sabe sobre o Petrolão é grave o suficiente para que a sociedade condene todos aqueles que promoveram tamanho escândalo, tamanha vergonha. Corrupção na Petrobras, quase 40 ministérios, aumento da luz, da gasolina... Mais 8% de inflação. O governo do PT agora quer empurrar essa conta para você. Mas essa conta não é sua. Sinceramente, você acha certo, acha justo que as pessoas, as empresas e especialmente as famílias mais pobres tenham que pagar a conta de problemas que elas não criaram? Este mês, o desemprego no Brasil chegou a 8% e vai continuar subindo. E justo agora, quando milhares de pessoas perdem o trabalho, o PT e seus aliados decidem reduzir o seguro-desemprego. Chega! Quem tem que pagar pelos erros do governo não é você, é o governo. No momento em que a economia está parando, os preços subindo e o desemprego aumentando, o governo corta justamente direitos e benefícios, como o seguro-desemprego, deixando milhões e milhões de brasileiros literalmente desprotegidos. Imagine que esse metro é o tamanho do vermelho nas contas do governo. Esse pedacinho aqui, menos de 10%, é o que o governo quer pagar. Mas a maior parte dessa conta, quase 90%, é você que terá que pagar. Você acha isso justo? De forma alguma, não concordo com isso de jeito nenhum, não tem como. Péssimo. A situação está muito difícil, está muito difícil. Eu sinto uma revolta tremenda, uma pena, uma dor no coração
porque eu amo esse país, poxa. Eu não aceito isso, poxa. Pois é isso. Enquanto o governo corta apenas cafezinho, as empresas já cortam milhares de empregos. Enquanto o governo diminui a quantidade de fotocópias, as famílias já diminuem a quantidade da comida que compram. Enquanto o governo economiza muito pouco, o comércio vê as vendas caírem e o lucro desaparecer. O Brasil tem saída. E ela só depende de nós e da nossa vontade de resistir juntos e exigir que o governo faça o que é certo. Porque é assim que toda grande mudança começa. Quando alguém tem coragem de dizer, chega, basta. É muito claro que, com seus erros, o governo Dilma consegue prejudicar todo mundo. Enquanto isso, continua com quase 40 ministérios, mais do que os Estados Unidos e a Alemanha juntos. E continua pagando salários todo mês para milhares de apadrinhados políticos. Contra um governo que é a favor de um partido, uma oposição que é a favor do país. É extremamente injusto que as famílias brasileiras hoje tenham que pagar pelos erros gravíssimos que esse governo cometeu durante todos os últimos anos. E é isso que deixa os brasileiros cada vez mais indignados. Se o governo tivesse ouvido, se o governo tivesse agido com responsabilidade, hoje não seria necessário aumentar impostos, aumentar tarifas, cortar verbas da saúde, da educação, imaginem, e nem reduzir o seguro-desemprego. Mas o governo preferiu ir pelo caminho errado e escondeu a situação do país apenas para vencer as eleições. O tempo passou e deu no que deu. Os problemas que já eram extremamente graves ficaram ainda piores. E que caminho o governo escolhe agora para enfrentar a crise que ele mesmo criou? Passar a conta dos seus próprios erros para você. Porque o ajuste da presidente Dilma tira muito dos brasileiros e quase nada do governo. Porque quem está pagando esse ajuste são as famílias, são os trabalhadores. A presidente chama isso de ajuste. Eu chamo isso de injusto. E existe, claro, um outro caminho. O verdadeiro ajuste que o Brasil precisa para voltar a crescer tem que começar com exemplos dados pelo atual governo, o que não aconteceu até agora. Primeiro, reduzindo imediatamente essa quantidade absurda de ministérios e cortando os milhares de cargos apadrinhados que hoje mesmo estão sendo distribuídos para que a base aliada vote contra os direitos dos trabalhadores. E principalmente, cortando de uma vez por todas esse câncer da corrupção que vem sangrando os cofres de todo o país ao longo de todos esses anos. Só assim o Brasil vai recuperar a confiança, o Brasil vai permitir que as empresas voltem a acreditar, voltem a investir e os empregos que andam sumidos voltem a ser gerados no Brasil. Mas para acabar com a corrupção, é preciso que a justiça investigue a fundo, sem interferências, sem pressões do governo. O Brasil precisa saber definitivamente quem roubou, quem mandou roubar e quem, sabendo de tudo isso, se calou ou não fez nada para impedir. E mais, nós queremos de volta tudo aquilo que foi tirado dos brasileiros, principalmente a nossa capacidade de sonhar com um futuro melhor. Nós já vimos essa história antes, e se a corrupção ganhar mais essa batalha, ela vai voltar cada vez pior, cada vez mais forte. É hora, portanto, meu amigo e minha amiga, de termos a coragem de fazer o que é certo para resgatar o sentimento de confiança que o Brasil vai perdendo. Enquanto a justiça faz o seu trabalho, estejam certos, nós vamos continuar aqui, fazendo o nosso, que é lutar para proteger você dos abusos desse governo e continuar propondo soluções que realmente resolvam os graves problemas do Brasil. Se no ano passado o Brasil escolheu um governo, e ele fez isso, ele também escolheu uma oposição. E nós vamos sim respeitar o voto e o sentimento de cada brasileiro, porque para nós a palavra empenhada numa campanha eleitoral é para ser honrada. PSDB. Oposição a favor do Brasil.